Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você, novidades do nosso querido Flusão. Já começam ali as notícias apontando para algumas saídas do Fluminense, algo que será muito necessário, eu te explico aqui o porquê, mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, por favor, e também se inscreva no canal, estamos com quase 100 mil inscritos, agora é, tá? Falta pouquinho, eu não tô nem olhando, eu quero um dia acordar, ó, 100 mil, então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative o sininho tricolor. Meus queridos, não é desde hoje que a gente tem comentado com vocês sobre uma reformulação, uma possível saída, possíveis saídas. Eu falei até para vocês que, na minha cabeça, pelo que a gente ouve aqui nos bastidores, tá muito claro que o Bernal é esse nome, né? O nome que estará disponível no mercado. Então a gente já teve notícias sobre interesse de uma saída de um Bernal. O Bernal é valorizado pra caramba no mercado europeu, né? Até porque ele tem passaporte italiano. A gente também tem a questão do Guga, né? Que saiu agora, acabou de sair, a gente vai trazer pra você. E a gente precisa ficar ligado porque tudo isso fará com que o Fluminense se movimente ainda mais no mercado, tá? Mas vamos lá. Galera, sobre essa questão do Bernal, primeiramente, ontem saiu uma informação do GE, Jogo do Brasil, né? Brasil ganhou, coisa linda, maravilhosa. Só que assim, não deu tempo da gente trazer, acredito que todos vocês estavam vendo a seleção, então deixei para trazer algumas coisas hoje. A gente tem então o Bernal, né, tá na lista dos possíveis negócios ali, ou negociáveis do Fluminense. A gente já tinha comentado isso aqui, né, que tava muito na cara isso, e porque parece, agora é feeling, tá, que o Fluminense, apesar de entender a qualidade e saber das características, talvez entende que o Bernal não vai conseguir ser o titular, né? Engraçado que esse ano ele conseguiu, né, ser o titular ali no começo da temporada, infelizmente sofreu uma lesão, depois ficou fora, depois não conseguiu jogar como jogou. É, assim, um azar também, que inacreditável. Mas a gente sabe da qualidade do Bernal. Então o Bernal agora recebeu a sondagem do Torino, tá? Essa informação primeiramente foi divulgada pelo nosso querido Marcelo Neves lá no GE. Ainda não há negociação, ainda não há nenhum tipo de... Como se diz, galera? De negócio rolando, mas os empresários do Bernal já começam, né, a distribuir ali essa oportunidade para clubes a qual de interesse do uruguaio. Só que uma coisa que pouca gente está comentando, eu não sou contra a saída do Bernal, tá? Eu entendo que o Fluminense precisa vender, né? Até pelas questões financeiras e tudo mais. Só que eu não sei se o Fluminense tá ligado que, querendo ou não, o Bernal é o único jogador com características de um cabeça de área, de um camisa 5, de um primeiro volante, fale como você quiser, que temos no elenco. Não é? Não é? Tu reparou isso ou não? De resto, nós temos jogadores, não de resto de ser algo ruim, mas o restante dos jogadores são jogadores com características muito ofensivas, né? E não defensivas. O próprio Otávio, que é um jogador que, sinceramente, não dá pra gente falar, poxa, mas o Otávio vai assumir ali, o Otávio é esse cara, sinceramente não é, né? Mas mesmo assim o Otávio também não consegue marcar ninguém naquele meio de campo, né? Então o único que tem essa característica que eu acho tão necessário para um time, que você tem um meia que seja responsável em destruir as jogadas do time adversário pelo meio e também saída de bola. Vendendo o Bernal, o Fluminense muito provavelmente terá que ir ao mercado. Porque vendendo o Bernal, venderemos o único com características para fazer tal função. Aí vem aquela questão que eu acredito que muito Matheus falou no podcast do Setor Sul, né? Que eu acredito que não é que o Fluminense não esteja no mercado. É muita questão de... O presidente está ali. Os jogadores sabem que o presidente está falando tal coisa. Ele vai falar que está satisfeito com o elenco. Porque tu imagina se o presidente fala, cara, a gente não tá satisfeito, a gente quer buscar outros jogadores porque quem tá lá não tá funcionando. Cara, isso não existe. Primeiro, você desvaloriza possíveis vendas, né? Você desvaloriza negócios e desvaloriza o seu ativo que tu não sabe se vai ficar ou não. Vou te dar um exemplo.
O Fluminense afastou o Ganso, né? Só que, cara, ninguém tem condições de pagar o salário que o Fluminense paga pro Ganso. Apesar do Ganso ter um mercado nacional e tal, internacional que seja, o Fluminense não conseguiu o time pro Ganso. Aí, vamos lá, até agora, nenhuma especulação de Otávio, nenhuma especulação de Igor Rabelo, né? Apesar das que a gente trouxe aqui, né? Do Remo, mas todo mundo esbarra na questão do salário. Porque o Fluminense paga salário para jogador mediano, para não falar abaixo da média, que outras equipes não conseguem pagar. E a gente vai acumulando jogadores aqui, né? Então, assim, eu não acho que vai ser fácil arrumar time para certos jogadores que estão encostados no elenco do Fluminense. E o negócio é parar de encostar jogador aqui, né? Eu não sei que vontade é essa de pegar jogador que não tá funcionando em outro time e trazer para ver se funciona aqui. E pagando salário melhor. Pô, isso não faz sentido nenhum. Então, assim, eu acho que o elenco do Fluminense hoje, ele tá meio amarrado, né, se você me permite. Então, eu acredito que o Bernal é aquele que tem um valor no mercado, e é aquele que agora o Torino demonstrou ali um interesse, foi oferecido e tudo mais. Eu acredito que o Bernal é o alvo mesmo para ser vendido. E espero que se o Fluminense faça tal venda, que o Fluminense entenda que se a zaga para muitos é o calcanhar de Aquiles e a principal pendência do Fluminense, se tornará o meio de campo. Ah não, Thiago, mas o Martinelli, você nunca fala que o Martinelli de primeiro volante. Galera, eu acho um desperdício bizarro você ter o Martinelli de primeiro volante sabendo que ele joga de segundo. É como se a gente, sabe, tivesse um craque de uma posição e a gente colocasse ele adaptado na outra por questões de montagem de elenco. Porque os meio-campistas, ou os camisa 5, ou os primeiro volante que a gente tem, ninguém consegue ser titular, nem o Bernal. Né? Então a gente meio que tem que sacrificar um dos melhores jogadores para ele fazer saída de bola e marcação, sendo que ele poderia estar armando o jogo, chegando lá na frente, resolvendo lá na frente, elemento surpresa. Ah não, mas o Hércules faz isso. Ah não, mas você tem tem gente que fala, tem o Alisson, mas tem o Nonato, o Lima tá voltando. Gente, pelo amor de Deus. Meio de campo do Fluminense é Hércules e Martinelli. Ah, não, mas o Nonato, o Alisson. Cara, pra mim são jogadores que compõem elenco ali pra entrar no segundo tempo, correr um pouquinho. Não, mas assim, não são aqueles que resolvem ou que são do nível de outros jogadores que o Fluminense tem. Eu acho que o nível cai um pouco, tá? Mas respeito, acho que ajuda, compõe. Mas é isso. Então, assim, caso venda Facundo Bernal, o Fluminense terá que ir ao mercado e se não for, será mais uma vez uma negligência, assim como foi com a zaga, né? E a questão ficou bem difícil pro Flu. Espero que o Fluminense não faça tal coisa. Agora, sobre a notícia que saiu agora, essa aqui é um pouco aleatória demais, né? Mas o Guga foi sugerido como possível contratação para o Inter de Milão. Rapaz, eu sei que o Guga tá vivendo talvez a melhor temporada dele, né? Com o Fluminense ali. Mas eu não sei se é nível Europa, assim. Eu sinceramente não sei. Eu acho que o Guga é um bom jogador para compor elenco. Eu sinceramente nem vejo o Guga como titular. Ah, teu titular é Samuel Xavier. Também não. Se eu sou o Fluminense, eu busco um lateral direito de alto nível, né? Ou de um nível mais alto do que o que a gente tem. Mas também entenda, fica difícil. Porque você tem o Samuel Xavier que tem um bom salário. Você tem o Guga também que tem um salário legal, renovou o contrato. Então, assim, querendo ou não, o Fluminense meio que tá asfixiado com o seu próprio elenco, com algumas peças que não vem rendendo. E esse é o maior problema. O problema não é pagar 2 milhões de reais no salário de um jogador. O problema é que se esse jogador é reserva, que é o caso do Soteldo. Por que o Fluminense não busca um outro ponta? Porque o Soteldo ganha milhões, né? Ou 1 milhão. E tá no banco, irmão. Asfixiando. E não tem time pra Soteldo. Ninguém está disposto. Você não vê uma especulação. Pô, Soteldo agrada time tal que vai jogar dinheiro no Fluminense. Não tem. O Fluminense conseguiu fazer algo engraçado, né? Pegou vários jogadores que ninguém se interessa e com salários altos estão no Fluminense, estão presos aqui pelos seus salários e seus contratos. Tu não acha isso não? Ou você acha que eu tô exagerando? Ou você acha que isso aqui é uma crítica muito, muito pesada? Eu, sinceramente, só olhar o elenco do Flu. Agora, se isso aqui acontecer, que é claramente o Gazeta trouxe que o Guga teria sido oferecido, cara,
Aproveita, Fluminense. Ah, não, Thiago, mas o Guga é o único que tá funcionando. Cara, você tem o Júlio Fidelis aí, tá? Eu acho que a lateral direita do Fluminense merece uma reformulação. Por mim, era trazer um lateralzão brabo, um lateral de bom nível, tá? Não nível Hulk, não nível Thiago Silva, não nível Savarino, não nível, que esse nível é alto, né? Mas eu tô falando assim, trazer um bom lateral direito, você venderia o Guga e você deixaria o Júlio Fidelis fazer parte dessa evolução. Só que aí você tem Zubeldia como seu treinador. Então, é aquilo, cara. A situação Fluminense tá um pouco amarrada mesmo. Por isso que o Matheus Montenegro tá falando, não, poucas contratações, poucas movimentações. Até porque o que se espera que de alguns nomes que atraíssem o desejo do mercado não está acontecendo, né? Mas é isso, galera. Olha só. Sobre o Guga, quero saber sua opinião. Se você venderia ou não o Guga. Vale lembrar que o Guga tá vivendo talvez a melhor temporada dele, né? Com a camisa do Fluminense. É um jogador que se tornou importante, é o titular. Então, assim, Guga e Bernal, caso saiam, eu acho difícil essa situação do Guga aqui. Se acontecer, é loucura. Mas, assim, o Fluminense teria que se movimentar. E se movimentar bem, para manter um nível em busca aos títulos nessa temporada. Show? Então é isso. Rapaz, Guga no Internacional. Internazionale de Milan. Que tomou pancada do Flusão, né? Ninguém lembra disso, né? E Lautaro, não sei quem. E tome Fluminense no Mundial de Clubes. Agora, outra coisa, hein? Tô vendo a Copa do Mundo aí, Brasilzão, geral comemorando. Mas eu quero voltar pro Mundial de Clubes, hein, Fluminense? Vamos de novo, pensa liberta aqui em 26 já de uma vez, para garantir a nossa presença no próximo Mundial. Galera, um beijo no seu coração, comente aí se você negociaria ou não o Guga e o Bernal também. Cara, eu gosto do Bernal, só que aceitar que hoje talvez é melhor vender, a depender de quem o Fluminense vai buscar, né? Mas é isso. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E é nóis, valeu, gente, saudações colores.